paz de Cristo está em nós. Amém? Aleluia. Hoje é um dia especial, mas a cada dia é um dia especial na nossa vida, porque andamos diante de Deus. Ontem foi um dia especial, hoje é, amanhã será também. Amém, queridos? Me ocorreu algo ali, não quero pregar em cima do que ele pregou de maneira nenhuma, foi tremendo. É tudo isso aí mesmo, tá? Precisamos dar o melhor para Deus. Mas, você sabia o que significa o altar? Nós vamos falar sobre a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. Talvez muita gente ainda não entendeu e não entende o significado mais profundo da Páscoa. Mas o altar significa sepultura. Quando você vem trazer o teu sacrifício, a tua oferta, você está sepultando. Sepultar significa que acabou para você. E sempre quando você vem ao altar, você está sepultando algo velho da sua vida. Sua natureza velha. Você sabia que todas as riquezas que correm no mundo são ilícitas? Você sabia disso? Jesus disse isso em Lucas 16, 10 ou 9. Ele fala a respeito disso. Você não sabe por onde passa o dinheiro. Passa por diversas mãos, traficante, prostituta, suborno, corrupção, contratos ilícitos, ganhos ilícitos, e esse dinheiro acaba correndo no mundo. E tantas coisas, porque o mundo jaz no maligno. Então, quando você está trazendo oferta, você está trazendo algo que passou por diversas mãos, que você muitas vezes nem sabe por onde passou. Quando você está trazendo, você está sepultando aquilo que estava no mundo. Jesus falou, quando ele estava indo para Jerusalém, eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. A maior oferta do universo foi Deus ter dado seu filho. Quando Jesus estava morrendo lá na cruz, ele estava num corpo em que os nossos pecados, a nossa velha natureza, que era um lixo, ou que é um lixo, a nossa velha natureza, estava em Jesus. Então tudo que era ilícito da nossa vida estava nele. Ele estava levando nele. Mas, quando ele ressuscita numa nova natureza, que é a glorificada. Então veja bem, quando você sepulta a semente que correu aí no mundo, você vai ter uma restituição da parte de Deus, não da parte do mundo, amém? Eu não estou falando de negócio, eu estou falando de algo que acontece, e que é uma realidade espiritualmente falando. Ou seja, você coloca aqui para esquecer, para não ficar mais pensando nisso. Porque Deus vai trabalhar com isso. Jesus disse que foi o sacrifício. Quando ele foi para a cruz é o altar. Quando você vem aqui, você está indo para o altar, você está indo para a cruz. A cruz foi o altar de Deus e o sacrifício que o Pai recebeu. Foi o sacrifício aceitável. Foi o sacrifício perfeito. Então, quando você entrega a Deus, entrega a sua vida, entrega tudo que te incomoda na nova natureza, tudo que está fazendo mal, em alguma área vai ser glorificada na sua vida, por Deus. Amém? Você está entendendo isso, amor? Isso é uma verdade. Porque o altar é entrega. Assim como o pai entregou o filho para morrer na cruz. Mas diz que depois ele ressuscitou com poder. Amém? Ele ressuscitou num corpo glorificado. Numa vida glorificada. A nossa vida, ela é glorificada por Deus. Na medida em que entregamos aquilo que éramos, Deus vem e faz tudo novo. É aí que se torna tudo novo. Não adianta
você querer que Deus faça tudo novo, sendo que ainda tem coisas que é lixo na sua vida. Deus não tem como fazer. Mas quando você entrega, Deus faz. E aí vai ser infinitamente melhor. Amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Mas amém. Aleluia. Espírito Santo, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos de entendimento. Como nós precisamos de revelação. Como nós precisamos dessa luz eterna em nós. Como nós precisamos que o Senhor indique o caminho. Que o Senhor tenha liberdade na nossa vida para nos aconselhar, porque um dos Teus nomes é conselheiro. Como nós precisamos do príncipe da paz, a paz que excede a todo entendimento. Como nós precisamos do Deus forte, porque quem nos fortalece é o Senhor. Como nós precisamos, Senhor, do Pai da eternidade, porque o Senhor nos deu a eternidade por meio de Cristo Jesus. Senhor, nós dependemos totalmente de Ti, Pai. Porque a Tua palavra diz que o próprio querer e efetuar é do Senhor, não é nosso. Para pensarmos, dependemos de Ti. Paulo falou, não que de mim mesmo eu possa pensar alguma coisa, porque a minha capacitação vem do Senhor. Pai, que sejamos cartas escritas pelo Teu Espírito Santo, mas para sermos, o Teu Espírito precisa ter essa liberdade para escrever em nós tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que é do céu, Pai, e nós queremos, escreva hoje mais um episódio dessa carta em nós, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero falar algumas coisas da Páscoa e eu posso dizer com certeza, muita gente ainda não entendeu isso. A começar, eu quero te falar o seguinte, por exemplo, no tempo em que o povo de Israel estava no Egito e estava prestes a sair do Egito, ali ia ser promulgada a Páscoa, a primeira Páscoa dos judeus. Naquele tempo, e também no tempo de Jesus, quando ele esteve aqui, não existia o nosso calendário. Amém? Não existia o calendário secular, que foi depois promulgado por um dos papas, eu nem me lembro o nome agora, não sei se é Nicolau, sei lá, um deles aí, que estabeleceu o calendário secular. Depois de Cristo, contando depois de Cristo. Então tem alguns erros até de cálculo aí. Mas não existia isso. Até o ano 300 não existia o calendário secular. Até o ano 300 depois de Cristo. Mas veja bem uma coisa. Tanto no tempo em que o povo de Israel saiu do Egito, ali começou a se estabelecer um calendário hebreu, que é por meio da lua, calendário lunar, que é o calendário dos hebreus. Diga, calendário lunar. E tudo começou a acontecer, as datas e os acontecimentos, as festas solenes, as festas judaicas, tabernáculos, que foi a partir dali, a Páscoa, a própria Páscoa e tantos outros, foi a partir deste calendário. Assim como no tempo de Jesus, vigorava, como para os hebreus vigora até hoje este calendário. Amém, amados? Então vamos ver alguns erros aqui, até de interpretação e de dias, de datas. Hoje é Páscoa, faz parte do contexto da Páscoa, porque hoje é o dia da ressurreição. Primeiro dia da semana. Amém, amados? Então abra em Êxodo capítulo 12, entendeu muito bem isso que eu estou falando, né? Não existia o nosso calendário, então esqueça isso por enquanto. E vamos enquadrar este calendário hebreu dentro dos nossos dias para nós podermos compreender algumas coisas. Êxodo capítulo 12, então. Vamos lá. A partir do versículo 1. Ali começa um calendário para o povo de Israel, que é o calendário espiritual do povo. Deus precisava estabelecer, posso dizer assim, para aquele que não entende, o calendário religioso, mas para nós é o calendário espiritual, porque é o calendário de Deus para o povo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês será para vós o primeiro mês do ano. Olha aqui como está provado aqui, que ele estabelece um novo calendário.
Agora vai ser... Mas, pastor, o calendário hebreu, o primeiro mês do ano, não é lá em setembro, outubro, depende da lua, do calendário lunar, que começa o primeiro ano? Sim. Aquele é o calendário, vamos dizer assim, secular para eles. Mas mesmo assim é um calendário lunar. Agora, o calendário espiritual é aqui, porque Deus estava falando, olha, este será para vós o primeiro mês do ano. Vai começar o ano aqui, com a celebração da Páscoa. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro cabrito será sem defeito, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel matará ao crepúsculo. Ao crepúsculo, amém? Te pergunto, Jesus morreu ao crepúsculo? Porque no calendário lunar, o dia não começa a 1h da manhã, ou meia-noite e 1, como é para nós. Amém, amados? O dia começa às 6h01. Então, antes do pôr do sol, Jesus foi sepultado. Antes das 6h da tarde, ele foi sepultado. Ou no finzinho ali da tarde, no finzinho daquele dia da crucificação, que a partir das 6 você ia começar a contar os 3 dias, foi quando ele foi sepultado. Como está aqui, quando foi instituída a Páscoa. Aí ele fala no versículo 8, naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos e ervas amargas. Você sabia que tem a festa ou a celebração dos pães asmos? Nesses dias da Páscoa. Porque a Páscoa não é um só dia. Amém? E ervas amargas. Ervas amargas significa que Jesus sentiu o amargo do nosso pecado na cruz. Porque foi ele que levou. Nós não podemos salvar ninguém. O único que pôde salvar foi Jesus. Amém, amados? Não comereis dele nada cru, nem cozido, sim, mas assado ao fogo. Na cruz, Jesus estava sendo assado. Como se estivesse no forno da tribulação. Mas muito bem, aí vai falando, não deixareis nada, vai ter que comer todo o cordeiro, etc e tal. Mas então vamos nos dias que antecederam a crucificação de Cristo até o dia da sua ressurreição. Este mês que foi estabelecido, quando Deus chamou Moisés para falar sobre isso, é chamado de Nissan. Diga, Nissan. Este é o mês no calendário hebraico, onde é celebrada a Páscoa. Agora, tudo se cumpriu em Cristo como uma precisão cirúrgica. É impressionante como em Cristo se cumpriu tudo. Se eles tivessem se atinado para tudo que estava acontecendo, a partir do momento em que Jesus começa a entrar em Jerusalém, meu Deus, eles teriam sido salvos. Porque eles iam se lembrar, nossa, esse é o dia tal, aquele é o dia tal, outro dia tal. Nossa, olha, está no Salmo 118 que o povo clamaria, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E eles clamaram, quando Jesus estava entrando, quando colocaram as palmas no chão para ele passar, ele foi aclamado. E ali eles disseram, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Estava se cumprindo isso. Foi exatamente 490 anos depois que Daniel, pelo Espírito de Deus, declarou a palavra profética, que o Messias estaria entrando exatamente depois que ele declarou, a partir do momento em que ele declarou, dos 490 anos, quando o Messias ia ser tirado e ia entrar em Jerusalém. Aconteceu. É impressionante como a palavra de Deus se cumpre. E outra coisa, é impressionante mesmo para nós, como a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Nós precisamos ficar atentos.
Eu descobri uma outra coisa aqui, depois eu vou falar, não vou dar data para a volta de Jesus, mas é algo para se pensar. Agora vamos lá, Mateus 12:40, vamos falar nos dias que antecederam a crucificação de Jesus e até a sua ressurreição. Amém? Presta muita atenção nisso. Olha que Jesus disse, quando eles estavam pedindo um sinal para Jesus, os fariseus estavam pedindo um sinal. Ele disse assim, primeiro no 39, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, não sei se foi baleia, deve ter sido mesmo. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que ele falou? 3 dias e 3 noites completos. Porque ele não falou assim, olha, 2 dias e meio. 2 dias e 23 horas e 40 e poucos segundos. Não. 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém, amados? Agora vamos lá. Jesus, ele foi lá, para perto de Jerusalém, ou nas imediações de Jerusalém, 6 dias antes da Páscoa. Então ali começou a se cumprir tudo. Quando é que se deu isso? Vamos abrir aqui em João, capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Betânia ficava a 2 quilômetros de Jerusalém. Amém? Onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Aleluia. Então veja uma coisa, ele precisava estar ali perto. 6 dias antes ele vai. No dia seguinte, ele vai para Jerusalém. Por que ele não foi nesse dia? Porque era sexta-feira, estava chegando às 6 horas da tarde, estava próximo às 6 horas da tarde, e para que Jesus cumprisse a lei, ele não podia ir porque era mais do que 1.300 metros. E pela lei não podia andar mais do que isso. Então Jesus, para cumprir isso nele, ele foi para Betânia. Ele ficou lá. Mas no dia seguinte, foi o domingo. Isso foi no sábado, ou na sexta para o sábado. Então ele ficou lá em Betânia. Ele dormiu lá. E no dia seguinte, no domingo, ele vai para Jerusalém. Que era o dia dele ir para Jerusalém. E esse dia era o 10º dia de Nissan, conforme Deus tinha falado para Moisés. No 10º dia, vocês vão separar o cordeiro. Amém? Vocês viram lá, não viram? Não lemos juntos? Sim ou não? Me acompanha aqui, vamos interagir juntos. Então, aqui era o 10º dia quando ele estava entrando em Jerusalém. E o 10º dia, assim como Deus disse lá, avisou Moisés, seria o dia da separação do cordeiro. Diga, separação. Então, desde lá, o povo judeu, no 10º dia de Nissan, que ainda não é o dia da crucificação, não é o dia de matar o cordeiro, eles separam o cordeiro. E em Jerusalém, desde aquela época, hoje não mais, mas desde aquela época, de fato, eles pegavam o cordeiro e separavam para executar no 14º dia. Então aqui era domingo. Amém? E aqui está, no versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. João 12, ela está lá? Amém. Glória a Deus. Versículo 13. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, bendito é o rei de Israel, para se cumprir, que nós já declaramos o Salmo 118, 26. Amém, amados? Então tá, ali ele entra em Jerusalém. Mas só que não era o dia ainda, porque o cordeiro também tinha que ser apresentado. E o que aconteceu? Vamos agora
em Marcos 1,18. Marcos 11,18. Marcos 11,18. Aqui Jesus já tinha entrado, certo? Marcos 11,18. Aleluia. Aqui, em Marcos 1,18, é o 11º dia. No 11º dia, é o dia da apresentação. E Jesus, ele ficou em Jerusalém nesse 11º dia. E no 11º dia, no 11º, 12º, ele começou a pregar em parábolas, começou a ensinar o povo, porque ele estava sendo apresentado. Os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matá-lo, pois o temia, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Apresentação pública. Diz apresentação pública. Mas ainda não era o dia da crucificação. Aí vem o 12º dia. Mateus 26, 2-6. Agora, me acompanha aqui no raciocínio. O dia para eles começa depois das 6 da tarde, o dia seguinte. Amém? O dia se finda às 6 da tarde. Não é que nem no nosso calendário. Isso que nós precisamos prestar bem atenção. Então, aqui em Mateus, capítulo 26, o que ocorre? Ele vai para a casa de Simão leproso, onde ele vai jantar. Ó. 12º dia, diga preparação. Porque depois do 10º dia, 11º, no 12º, eles começavam a preparar o cordeiro para a sua execução e depois para assar o cordeiro. Então Jesus tinha que cumprir tudo isso aí. Versículo 6 de Mateus 26, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Olha só, ele estava de um lado de um homem leproso, esse homem não foi curado. Isso representa muita coisa. Lepra significa pecado crônico. E Jesus ia levar o nosso pecado crônico lá na cruz. Amém? Tudo tem um significado profético. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Ele derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo para que esse desperdício. Eles não estavam entendendo nada. E um deles era Judas, que estava ali. Versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela fez preparando-me para o meu sepultamento. Preparação do cordeiro. E eles fazem realmente no 12º dia, eles começam a preparar. Amém? Isso no final do 12º dia. Oh, glória a Deus, aleluia, que tremendo. E a partir dali, o que acontece? Jesus, no 13º para o 14º dia, ele vai celebrar a ceia. Então, no final da tarde, eles fazem os preparativos da ceia. E depois das 6 horas, já entra no 14º dia, que é o dia da crucificação. Amém, amados? E eles vão instituir a ceia. Ali Jesus vai instituir a ceia, que está em Lucas 22, a partir do 15. Ali é o 12º dia de Nissan. Aí eles vão para o 13º dia de Nissan. E no 13º dia de Nissan, para o 14º dia de Nissan, eles vão para a ceia. Aleluia. Desejei muito comer esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando que eles comemoram a Páscoa? Exatamente quando entra o 14º dia de Nissan. Opa, aqui que dia que era? Quarta-feira para quinta. Não era sexta-feira. No calendário hebreu era isso mesmo. Então, na quarta para quinta-feira. E aqui eles vão celebrar a Páscoa, que é o dia
que nós deveríamos celebrar a Páscoa? Alô? Porque é o dia da crucificação. Não é o dia da ressurreição ainda. Hoje é o dia da ressurreição. Amém, amados? Mas ali eles estavam entrando no dia da crucificação. Glória a Deus. Aleluia. 14º dia de Nissan. Pois vos digo que não mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, um dia nós vamos cear lá com o Senhor, mas vai ser as bodas do Cordeiro. Glória a Deus, é isso que ele estava dizendo. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai-o e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do vidro até que venha o reino de Deus. Ele fala de novo. E tomou o pão e deu graças, partiu, ele deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Aí ele fala do cálice, semelhantemente depois tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Esse foi o primeiro cálice, que é como noivado. Quando há um noivado no casamento judaico, ou antes do casamento, que é o noivado, eles tomam um cálice, que é o cálice do comprometimento. Aquela noiva realmente está sendo prometida àquele noivo, àquele homem, e o homem está dando dote, está mostrando qual vai ser o dote da noiva, qual vai ser o legado da noiva, aquilo que ela vai receber. E é muita coisa, diga muita coisa. O que nós recebemos com a morte de Jesus na cruz? Tudo, diga tudo, a começar a nossa salvação. Aleluia. Então ali eles tomam um cálice, comem o pão, ali é instituída a ceia. A partir dali, Jesus vai ser preso. Vai ser preso e vai sofrer, vai começar o sofrimento, a via crucis dele. Ele vai ser espancado, açoitado, depois vai para a cruz. Marcos 15:15. Aqui é o 14º, hein? Entra no 14º dia, porque era depois das 6. Amém, amados? E aí vai atravessando aquele dia, porque ele tinha que chegar até as 6 horas do dia seguinte. Muita gente fala: não foi no 15º, foi no 14º, porque aquele dia ainda estava acontecendo, ele ia ser açoitado, ia ficar lá, preso, sendo espancado, para depois ir para a cruz, naquele mesmo dia 14º. Amém, amados? Amém? Vocês estão entendendo? Ok, então vamos lá. Aí em Marcos 15:15, versículo 15, querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Aí ele foi espancado, esbofeteado, a coroa de espinhos e tantas coisas que eu já preguei aqui algumas vezes sobre esse sofrimento dele. Ele foi desamparado pelo pai, porque tinha que acontecer isso, e etc e tal. Aí, o que acontece? Ele morre exatamente às 3 da tarde. Ainda é o 14º dia. Amém, queridos? Quinta-feira, diga quinta-feira. Muito bem, não foi sexta-feira, foi quinta. 14º dia de Nissan. E ali ele morre, ele não foi sepultado imediatamente, mas ele tinha que ser sepultado até às 6 da tarde. Então, até tirar da cruz, até fazer toda aquela preparação, o Nicodemos ir lá e levar 100 libras de nardo puro, e o Nicodemos tendo dado o túmulo dele para Jesus ser sepultado, estava já perto das 6 horas da tarde. Ele não podia ser sepultado depois das 6, tinha que ser antes das 6. Pertinho das 6 horas, Jesus é sepultado. Quando chega às 6, começa o 15º dia. Amém, irmãos? Ele fica toda a sexta-feira no sepulcro. Uau! Toda sexta-feira. E aí, depois desse dia, acontece o quê? O que é celebrado? O que é celebrado lá? Pelos hebreus até hoje. Que faz parte, como eu disse, do contexto da Páscoa. Os pães asmos, ou pães ázimos. O que significa isso? O pai da família, ou pai de família, ele guarda o pão, esconde o pão, ninguém sabe onde está esse pão. Quando Jesus é sepultado, é como se ele tivesse escondido pães ázimos.
Ele está lá no seio da terra, como ele havia dito. Olha, nenhum sinal vai ser dado, senão do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pães ázimos, diga pães ázimos. Que é o pão sem fermento. A morte de Jesus, ou a carne de Jesus, não tinha fermento nenhum. O que tinha eram os nossos pecados. Amém, amados? Por isso que fala pães ázimos. Então está escondido lá. Aí o pai, no dia seguinte, ele pega o pão e começa a oferecer os pães ázimos. Jesus está na sepultura ainda. E aí ele fica quinta para sexta, ou toda sexta, fica de sexta para sábado, e fica de sábado para o domingo, 3 dias. Porque quando chega no sábado, depois das 6 horas, começa o primeiro dia da semana, que ali é o 16º dia, o 17º dia de Nissan. Diga, 17º dia. Jesus ressuscita entre as 6 horas da tarde, de domingo, porque ali já é domingo, entre as 6 horas da tarde até lá, eu não sei se foi na madrugada nossa, que ele ressuscitou, isso ninguém sabe exatamente o horário que ele ressuscitou. Mas quando as mulheres vão levar os ungüentos até o túmulo de Jesus, quando elas chegam lá, a pedra já tinha sido rolada e ele já tinha ressuscitado. E elas foram, o dia não tinha clareado ainda, amém, amados? E ali eles começam a tomar ciência da ressurreição de Jesus. Ali é o 17º dia de Nissan. E o 17º dia de Nissan é comemorado primícia. Diga primícia. Que é primícia? É primeiro. E Jesus é a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro de uma nova família. Ele é o primeiro de uma nova nação. Ele é o primeiro da igreja que foi estabelecido, amado. Primícia. Tudo se cumpriu exatamente como diz na palavra. Oh! Aleluia! Olha só, vocês me acompanharam? Apresentação. Não, melhor, separação, diga separação. Tudo aquele 10º dia, 11º dia, 12º dia, 13º dia. Depois da separação, vem apresentação, diga apresentação. E tudo naqueles dias exatos de Nissan. Depois da apresentação, vem a preparação, diga preparação. E depois da preparação, vem a crucificação, vem a Páscoa. Ali é a Páscoa. Hoje é dia de primícia. Diga comigo, hoje é dia de primícia. Porque ele ressuscitou. Eu estou celebrando. Diga comigo a verdadeira Páscoa. De uma maneira total. De uma maneira completa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaudam Ele. Aplaudam Ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. E lá, voltando para Êxodo, capítulo 12. Agora nós encerramos. Falei que ia encerrar. Eu falei isso. Mas eu falo agora. Todo mundo estremece quando eu falo, vai ser rápido agora. Porque agora vem mais 48 minutos. Não, fica tranquilo que vai ser mesmo. Porque vocês já entenderam o fio da meada aqui. Então, Êxodo, capítulo 12, voltando lá. Então, se lembra que aqui no 10º dia eles separam. Dizer a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, o 10º dia de Nissan, eles vão separar. E depois tem todo esse processo, como nós falamos aqui. Agora, quando nós entendemos a crucificação, o ato da crucificação de Jesus, tem algo aqui que nós precisamos compreender mesmo, amados, que isso serve para nós. Eles ainda não entendem. Porque se eles tivessem entendido, talvez o evangelho não teria vindo a nós. Mas eu creio que viria até nós. Por quê? Porque Jesus ia ter que reinar com Israel se eles tivessem recebido Jesus. Ia começar o milênio ali. Mas para que o evangelho chegasse até nós,
Eles rejeitaram Jesus. Estavam dentro do conselho e presciência de Deus. E aqui diz assim, no versículo 11. Há muitos anos atrás eu queria entender o significado disso, mas depois eu fui entender. Assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que ele fala apressadamente? Porque eles iam sair do Egito. Quando nós declaramos Cristo, porque nós estamos olhando para a cruz e entendendo o sacrifício dele por nós, nós estamos entregando a nossa vida também para ser crucificada lá. O nosso velho homem crucificado, o nosso velho lixo crucificado lá. E aqui diz que a Páscoa precisava ser um negócio rápido. Por que rápido? Amados, quanto mais você demora em entregar coisas do teu velho homem, significa que a tua vida ainda não está inteiramente no Senhor. E se não está inteiramente no Senhor, você não pode andar rápido. Você fica para trás. Você fica lá patinando no Egito ainda, com um pé no Egito e outro fora. Com um pé no Egito e outro fora. Como diz o profeta Elias, fica cocheando entre dois caminhos. Então pega o cajado é ministério, cada um tem ministério. Não vem dizer que não, cada um tem a chamada. Agora eu pergunto, o que estamos fazendo com a nossa chamada? E você pode ter certeza que a nossa chamada, alguém vai ser beneficiado, vai ser alcançado, vai ser liberto, vai ser salvo, vai ser restaurado com a nossa chamada. Amém, amados? Por isso que ele falou, cajado na mão, rápido. Sandálias nos pés. O que é sandália nos pés? A partir do momento que tua velha natureza está lá, você se tornou a nova natureza. Então é o seguinte, os calçados é a preparação do evangelho da paz. Ele falou, tem que ser rápido. O mundo precisa conhecer, porque Deus queria que o mundo conhecesse o que tinha acontecido lá no Egito. O resgate do povo, as maravilhas, sinais, prodígios, que Deus tinha feito lá. Porque Deus queria, sim, exibir isso. Não vou dizer exibir, queria demonstrar às nações quem ele era. O Deus de Israel, Deus verdadeiro, aleluia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Por isso que eles tinham que entender rápido e fazer tudo rápido. Comê-lo-eis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Passagem da morte para a vida, diga, passagem da morte para a vida. Para eles era isso, porque Deus tinha mandado matar os primogênitos dos egípcios. O anjo da morte ia lá e ia matar eles. Mas nas casas dos israelitas, o anjo da morte ia ver o sangue nos umbrais da porta, que apontava para o sangue de Cristo. Tudo ali apontava para Cristo. Tudo ali. Só que eles não entenderam. Então é o seguinte, amados. Não demore mais. Se tem coisas na sua vida que você não entregou ainda, manias na sua vida que você não entregou ainda, meu Deus, isso precisa ser logo. Porque fazem 2000 e tantos anos que Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu para inaugurar sua igreja, porque se não tivesse subido, como que a igreja poderia ter nascido? Eu tenho que ir para enviar o Espírito Santo, ele subiu para enviar o Espírito Santo, para formalizar, para dar o start na sua igreja, porque é o empreendimento de Deus mais poderoso do universo. Depois de 2000 anos ele existe e está muito maior do que antes. Bilhões de pessoas já foram alcançadas. Se você contar o número de pessoas que passou desde lá, do dia de Pentecostes até hoje, quantos bilhões de pessoas já passaram por aqui? Por isso que lá na glória, a visão de que João teve no Apocalipse, ele disse que vinha um mar de gente que não poderia se contar. Aleluia. Mas só que é o seguinte, tem um número de gentios, até que o número de gentios se complete, e aí Jesus volta. Nós não sabemos qual é. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Tudo vai acontecendo conforme os dias de Nissan, do calendário hebreu. Então, Jesus ressuscita, primícia, amém? Primícia. Muito bem, ele fica 40 dias aqui. 40 dias. Com o corpo glorificado e ainda falando a respeito das coisas do reino de Deus, a todas as pessoas para as quais ele se revelou. Mas aí ele é assunto aos céus, no momento certinho, porque de 40
até o dia da Pentecostes iam ter mais 10 dias. E os 10 dias são os dias da preparação para a festa da colheita. Amém, amados? Exatamente no dia da festa das colheitas, que é Pentecostes, vem o Espírito Santo sobre aqueles homens, porque ia começar a colheita para a formação da igreja na face da terra. Tudo tem a ver com aquele calendário, por isso que nós precisamos entender. Mas, amados, fica de pé no seu lugar. Aleluia. Porque se você for pensar tudo isso, você não pertence a esse calendário secular. Você não tem nada a ver com isso. Tudo bem, mas é para a nossa vida no secular? Sim, é para a nossa vida aí que se conta esses dias. Mas, agora entenda o que eu vou te falar. Por exemplo, a Páscoa, ou o dia da ressurreição. Hoje que dia que é? O que é no nosso mês? 1º de abril? Uau! Pensei que era dia 31 de março, mas tudo bem. 1º de abril foi o dia que Jesus ressuscitou. Não é o dia da verdade. Porque Ele é a verdade, o caminho é a vida. Oh, meu Deus! Só tem 2 caminhos, a verdade ou a mentira, tá? Não tem meia verdade. Meia mentira é mentira. E meia verdade é mentira também. Opa! Porque é só verdade ou mentira? Só verdade ou mentira? Eu quero andar no caminho, a verdade. A verdade é que Ele ressuscitou. A verdade é que Ele venceu a morte. A verdade é que Ele destruiu aquele que tinha o império da morte. Eu já falei isso aqui. O diabo nem império mais tem. Porque no seu corpo, diz na palavra lá em Hebreus 2,14, que no seu corpo de carne e sangue, ele destruiu aquele que tinha o império da morte, isto é, Satanás. Então a palavra fala lá em Apocalipse 1,18, eu fui morto, mas eis que estou vivo. E tenho as chaves da morte e do inferno. Você entende que nem no império das trevas ele reina, o diabo reina? Você entende isso? Porque não tem mais império. Ele foi derrotado, amado. Ele continua agindo quando nós somos carnais. Quando nós damos abertura para ele, vem age. Nos tira o sono, porque ele encontrou brecha lá. Ele nos traz opressão, ele nos traz doença, ele nos traz tanta perturbação e um monte de coisa. Por que tem tanta gente com síndrome de pânico? Por que tem tanta gente com depressão? Porque muita coisa está no mundo ainda. Tem muita coisa ainda de velha natureza, do lixo na vida da pessoa, mas por isso que às vezes chega à noite e não dorme, por isso que às vezes fica perturbado, por isso que às vezes acontece um monte de coisa, hipertensão, depressão, um monte de coisa. É por causa disso. Mas a partir do momento que você compreende que Jesus venceu, já levou tudo isso nele, e você fala, espera um pouquinho, o que eu estou fazendo com a minha vida? Minha vida é para estar nas mãos dele, não nas mãos lá do mundo. Tem que estar nas mãos do Todo-Poderoso. Ele já fez essa obra por mim. Eu tenho que andar com ele. Então é o seguinte, tem que ser com pressa. Pega o teu cajado aí. Com a mão direita. Aleluia. Ele diz, lombos cingidos. O que é o cinturão aqui, que você põe aqui? É o cinturão da verdade. Amém? Ele é a verdade. Lombos cingidos. Cajado na mão. Sandálias nos pés. Ia precisar ser rápido. E para nós precisa ser rápido. A nossa entrada de fato no reino. E sermos todos aqueles que Deus preparou para que nós sejamos para eles. Manifestar a sua glória nesse mundo. Amém, amados? Então vamos lá. Começa a marchar. Diga, eu estou com pressa. Para andar com Ele. Eu estou com pressa. Porque Ele ressuscitou. Ele me deu uma nova vida. E eu não quero mais ser um perdedor.
Porque Ele já me concedeu vitória. Ele já me concedeu alegria. Ele me concedeu tudo. Ele me concedeu a vida. E a vida em abundância. Agora eu caminho. Eu marcho para as conquistas que Ele preparou. Ele me concedeu. No poder da sua ressurreição. Aleluia. Aplaudam Ele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos, gente. Vamos. Aleluia. Já é hora. Queria chamar os pastores, os presbíteros, todos que vão participar da ceia, aleluia. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, experimentado por seu amor, pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na noite em que Jesus foi traído, foi de quarta para quinta. Amém? Ele tomou o pão, dizendo: esse é meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. É o cálice da vida. Porque a revelação está no sangue, e no sangue de Cristo tem a revelação da vida eterna. É a revelação dessa aliança, pela qual Ele pagou altíssimo preço por nós. Não tem preço maior do que esse. Não tem entrega maior do que essa. Por isso, eu continuo batendo nessa tecla: entrega. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque quanto mais você está com Deus, quanto mais você está achegado a Deus, ele não vai ter chance nenhuma, amém? Por isso que você vai poder resistir. Quando você está com o Senhor, você pode resistir qualquer coisa. Porque você começa a fazer parte de um reino inabalável. E aí ele tem que fugir de você, amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, te damos graças. Obrigada. Obrigada por cada vida que aqui está presente, Senhor. Obrigado pelo teu amor por nós. Que sem o teu amor não seríamos nada, papai. Obrigada, Senhor. Nós consagramos este pão, que é o teu corpo que foi moído na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para nos dar vida com abundância. Que o Senhor faça nova todas as coisas em nossas vidas, Pai. Que através deste Aracantas
o Senhor faça nova em nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Muito obrigada, Deus. Jesus. Amados, tem alguém ainda que não foi para as águas do batismo? Que está no nosso meio? Você tem a oportunidade de poder se alistar nesse exército vitorioso do Senhor, em descer as águas do batismo. Se você ainda não, ou aquele que ainda não desceu as águas do batismo, depois você procura o presbítero Casagrande, e dá o seu nome, e diga que você quer se batizar. Aquele que crer em mim, for batizado, será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, esse evangelho é o evangelho da graça. Ou seja, que você não precisa pagar preço algum, porque já foi pago. É um favor imerecido. Mas tem passos que precisamos dar. Crer, entregar de fato a nossa vida a Ele e ser batizado. Para de fato começarmos a nos tornar a nova natureza. Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu quero apresentar este cálice, porque depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, através do meu sangue que vai ser derramado por vós. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que comerdes e beberdes, até que eu volte e se cumpra no reino. E nós sabemos que está para se cumprir. Amém? Aleluia. Amados, olha para mim aqui. De hoje para o dia 14 de maio, que foi o dia do estabelecimento da nação de Israel, foi o dia da independência, em que eles começaram a ter a nação, né? Isso fazem 70 anos. E vão se completar os 70 anos, que é a geração da figueira, no dia 14 de maio. De hoje, que é o dia da ressurreição, amém? Conta aí 40 dias. Conta 40 dias. 10 de maio. Que ele ficou 40 dias aqui. Então veja bem, exatamente no dia 14, logo depois dos 40 dias, vai se comemorar o estabelecimento da nação de Israel. Dá para a gente pensar um pouco. Não estou falando que Jesus vai voltar dia 14. Não sei, ele pode voltar ainda dentro desses próximos 10 anos. Porque a palavra fala no Salmo 90, no versículo 10, que a nossa vida, se passar dos 70 e chegar a 80, ele está estabelecendo um número ali. Que será enfado e canseira e nós voamos. É o que diz lá. Então, ele pode voltar dentro desses próximos 10 anos. Até chegar a 80, ou antes de chegar a 80 anos de estabelecimento da nação da figueira, que é Israel. Amém? Então, são tempos agora para nós refletirmos e nós começarmos a trabalhar de fato no reino de Deus. Tomar o nosso cajado, foi o que foi dito aqui, o que está dito na palavra de Deus. Tomar o nosso cajado, pôr as sandálias da preparação do evangelho da paz e começarmos a marchar com a verdade, cinturão da verdade. E é rápido. Então, nós estamos vivendo em tempos velozes. Amém, queridos? Porque Deus, de fato, está levantando os trabalhadores da última hora, da 10ª hora. Amém, queridos? Então, vamos participar aqui, vocês podem vir retirar. Olha, a apóstola não está aí, mas ela está num congresso em Belo Horizonte, amém? Ela volta terça-feira. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Jesus. O Senhor é o nosso Redentor, Pai. Em merecida vida, O Senhor fez a obra completa. de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, Me atraiu e eu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, Quebrantado por seu amor. impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Quebrantado pela cruz me chamou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos participar? Ô pai, Oi? O que foi? faltou um cálice aqui. Ah, faltou? Sorry. Três, assim.
Mais alguém? Tem alguém que ficou sem? Não. Não, vieram aqui pegar, né? Amém, amados? Aleluia. Aleluia, vamos participar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse pão é pão ázimo. Aleluia. Yeah! Glória a Deus. Olha, na realidade, a gente devia ter feito isso na quinta-feira. Mas tudo bem. Não vamos ser radical assim também. Glória a Deus. Sabe quem eu vi aí? A Janice. Cadê?